Minha nora me chamou de lixo no dia de ação de graças. Então o advogado ligou com minha herança de 250 milhões, cortando o peru com a faca do meu falecido marido, quando se virou para a mesa e anunciou: decidimos que a dona Lourdes precisa ir para um asilo. Aquele mais barato na Avenida Paulista serve, já que ela não vai notar a diferença mesmo. A torta de palmito que eu tinha feito com tanto carinho escorregou das minhas mãos, espalhando-se pelo chão da minha própria cozinha, enquanto meu filho, Ricardo, concordava com a cabeça, já pegando o celular para mostrar a todos os formulários de avaliação psiquiátrica que ele tinha falsificado com a assinatura do Dr. Silva. O que eles não sabiam era que eu estava gravando tudo na babá eletrônica que tinha escondido no centro de mesa, depois de ouvi-los planejando isso 3 semanas atrás, e que o advogado tinha ligado naquela mesma manhã sobre a herança de 250 milhões de reais do meu irmão distante, Heitor, sobre a qual eu ainda não tinha contado para ninguém. Se você está assistindo isso, se inscreva e me diga de onde você está assistindo. Deixe-me voltar um pouco e contar como uma viúva de 67 anos de Campinas, São Paulo, acabou secretamente rica, enquanto seus próprios filhos tentavam interná-la por uma casa mixuruca de 1.700.000 e minha aposentadoria de professora. 6 meses atrás, eu era apenas Lourdes Viana, vivendo sozinha no sobrado de 4 quartos, onde criei meus 3 filhos, depois que Tomé morreu de ataque cardíaco em 2018. A casa estava quitada, eu tinha cerca de 435 mil reais na poupança, e minha aposentadoria mensal de 16 mil reais me mantinha confortável. Eu ainda era voluntária na biblioteca às terças, jogava canastra com as amigas às quintas e cuidava do meu neto, Pedrinho, sempre que Patrícia e Ricardo precisavam, o que era frequente, já que babá de graça se encaixava no orçamento deles enquanto reformavam o casarão deles no outro lado da cidade. Ricardo era meu filho do meio, sempre ambicioso, sempre faminto por mais. Ele tinha casado com Patrícia logo depois da faculdade, uma loira bonitinha de Minas Gerais que olhava para as fotos da nossa família como se estivesse catalogando bens. Minha mais velha, Fernanda, morava em Porto Alegre com sua companheira, Maria, ligando todo domingo sem falta. Meu caçula, Miguel, tinha morrido no Afeganistão em 2009, e sua ausência ainda ecoava por cada reunião familiar. A verdade sobre envelhecer é que as pessoas começam a te tratar como se você já estivesse meio morta. A caixa do supermercado fala mais alto e mais devagar. Seu médico explica as coisas 3 vezes. E seus filhos? Eles começam a ter conversas sobre seus cuidados futuros, enquanto você está ali mesmo, segurando a cafeteira. O primeiro sinal de que algo estava errado veio numa terça-feira de manhã em maio. Eu tinha ido ao banco depositar um cheque da venda das ferramentas antigas do Tomé, e a atendente, a querida Mônica, que me conhecia há 15 anos, pareceu confusa. Dona Lourdes, essa conta está com um aviso de bloqueio. A senhora vai precisar falar com o gerente. O senhor Pereira saiu do seu escritório de vidro com aquele olhar falso de preocupação que as pessoas fazem quando vão dar uma má notícia. Lourdes, houve um pedido para monitorar suas contas por atividade incomum. Seu filho, Ricardo, preencheu um formulário sugerindo que a senhora pode estar apresentando declínio cognitivo. Meu café quase voltou. Ele fez o quê? Ele apresentou uma carta de um doutor, Silva, afirmando preocupações sobre sua capacidade mental. Não é um bloqueio legal, mas somos obrigados a notificá-lo sobre qualquer transação acima de R$ 2.500. Dr. Silva, eu o tinha visto exatamente uma vez, 6 meses antes, para um exame físico de rotina, onde Ricardo tinha insistido em me acompanhar só para ajudar, com aqueles termos médicos complicados. Mãe. Eu dirigi para casa com as mãos tremendo, minha mente correndo. Na minha idade, você aprende a reconhecer um golpe quando vê um, e meu próprio filho estava aplicando um em mim. Mas por quê? A casa valia alguma coisa, claro, e eles sabiam da minha poupança e aposentadoria. Mas isso tudo tão elaborado? Isso parecia maior. Naquela noite, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu fingi tomar meus remédios da noite, mas os escondi na palma da mão. Ricardo tinha insistido tanto em me ajudar a organizar meus comprimidos ultimamente.
trazendo um novo organizador semanal e me observando tomá-los. 1 hora depois da minha dose falsa, ele ligou. Mãe, como a senhora está se sentindo? Alguma confusão? Tontura? Ah, estou bem, querido. Só assistindo o Jornal Nacional. Tem certeza? A Patrícia e eu poderíamos ir aí. Não precisa. Estou quase indo para a cama de qualquer jeito. Mas eu não fui para a cama. Eu sentei na velha poltrona do Tomé com as luzes apagadas e esperei. Às 22h47, eu ouvi a porta dos fundos abrir. Aquela onde a gente guardava a chave reserva embaixo do sapinho de cerâmica. A voz do Ricardo ecoou na escuridão, falando no celular. Ela já deve estar apagada agora. A dose de Stilnox que eu tenho adicionado deve derrubá-la por horas. Sim, a gente pode procurar isso hoje à noite. Se o Heitor deixou alguma coisa para ela naquele testamento, a gente precisa saber antes que os advogados entrem em contato. Heitor. Meu irmão mais velho, Heitor, que tinha cortado todo o contato com a família em 1979, depois de uma briga com o nosso pai sobre seu estilo de vida. Heitor, que tinha se mudado para São Francisco, criado uma empresa de tecnologia e se tornado o fantasma da família que ninguém mencionava. Heitor que, sem o Ricardo saber, tinha sido diagnosticado com câncer terminal, de acordo com uma pesquisa no Google, que eu tinha feito 3 meses atrás, quando a curiosidade nostálgica tinha me vencido. Eu ouvi os passos do Ricardo nas escadas, os saltos da Patrícia clicando atrás dele. Eles foram direto para o meu escritório, o antigo escritório do Tomé, onde eu guardava todos os documentos importantes. Pela fresta embaixo da porta, eu podia ver os feixes das lanternas dançando. Checa cada envelope, Patrícia sussurrou. Coisas legais estariam em um envelope grande. Não tem nada aqui de nenhum advogado, exceto aquele testamento antigo do pai. E quanto a cofres? Extratos bancários? Eu tenho monitorado as contas dela há 3 meses. Nenhum pagamento para nenhum escritório de advocacia, nenhum depósito em comum. Só a casa vale pelo menos R$1.700.000 nesse mercado. Mais a poupança e a aposentadoria dela, se a gente conseguir a procuração, estamos falando de no mínimo R$2,5 milhões quando vendermos tudo. O médico disse que a audiência de interdição pode acontecer em 2 meses, se a gente documentar incidentes suficientes. Meu estômago embrulhou. Eles não estavam só planejando pegar meu dinheiro. Eles estavam planejando tirar minha liberdade, minha dignidade, minha vida inteira. Eu os ouvi fechando gavetas, sussurrando sobre checar meu quarto. Eu rapidamente subi as escadas, escorregando para a cama e forçando minha respiração a se aprofundar, bem quando a porta do meu quarto se abriu. O feixe da lanterna varreu meu rosto. Eu mantive minhas feições relaxadas, até conseguindo soltar um pequeno ronco. Viu? Apagada, Ricardo sussurrou. A medicação está funcionando perfeitamente. Eles foram embora depois de mais 1 hora de busca. Eu fiquei acordada até o amanhecer, minha mente girando com raiva e mágoa e algo mais. Determinação. Eles pensavam que eu era só uma velhinha indefesa. Eles estavam prestes a aprender que 40 anos ensinando no ensino médio tinham me ensinado mais sobre estratégia do que eles podiam imaginar. Na manhã seguinte, quarta-feira, eu dirigi até a Biblioteca Pública de Campinas e usei o computador deles para criar um novo endereço de e-mail. Então eu procurei por todo o Heitor Viana em São Francisco até encontrar um obituário de 2 semanas atrás. Heitor tinha morrido em 2 de maio, não deixando cônjuge ou filhos. O obituário mencionava que ele tinha sido CEO da Viana Tech Solutions, que uma busca rápida revelou ter sido vendida para a Microsoft em 2001 por R$365 milhões. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava por escritórios de advocacia cuidando do seu espólio. Na 4ª tentativa, eu achei. O escritório Amaral, Campos e Associados, tinha postado um aviso discreto procurando parentes de Heitor James Viana. Eu liguei do telefone público da biblioteca. Amaral, Campos e Associados, em que posso ajudar? Meu nome é Lourdes Viana. Acredito que vocês estão cuidando do espólio do meu irmão, Heitor. Houve uma pausa. Por favor, aguarde.
A música de espera pareceu durar uma eternidade antes de uma voz grave entrar. Dona Lourdes, aqui é Júlio Amaral. Nós temos tentado localizá-la há 3 semanas. Seu irmão deixou instruções muito específicas. A senhora é a única beneficiária de todo o seu espólio. O quarto girou. Desculpe, o quê? O espólio do seu irmão, depois dos impostos e pagamentos, chega a aproximadamente 250 milhões de reais. Ele deixou uma carta explicando que sempre se arrependeu do afastamento da família e queria garantir que a senhora fosse cuidada. Nós enviamos várias cartas com aviso de recebimento para o seu endereço. Eu não recebi nada. Mas de repente eu soube por que Ricardo tinha estado tão freneticamente procurando. Ele deve ter interceptado elas de alguma forma. Sênior Amaral, eu preciso perguntar algo em confiança. Alguém mais entrou em contato com vocês sobre isso? Na verdade, sim. Um homem alegando ser seu filho ligou ontem, dizendo que a senhora era incapaz e que ele tinha procuração. Achamos suspeito já que o testamento do Heitor especificamente afirmava que a senhora estava em plena posse das suas faculdades mentais desde sua última verificação 3 meses atrás, quando ele contratou um investigador particular para checar a senhora. Heitor tinha estado me checando. Depois de todos esses anos, Sênior Amaral, eu preciso da sua ajuda. Podemos nos encontrar pessoalmente? Em particular? Que tal amanhã? Nosso escritório em São Paulo pode ser mais discreto do que Campinas. Eu concordei, desliguei e sentei no estacionamento da biblioteca chorando por 20 minutos. Chorando por Heitor, pelo irmão que eu tinha perdido para o preconceito e o orgulho. Chorando por Miguel, que nunca veria justiça pelo que seu irmão estava fazendo. E chorando por mim mesma, pela traição que cortava mais fundo do que qualquer faca poderia. Mas as lágrimas secam, e quando secaram, eu tinha trabalho a fazer. Naquela tarde, eu visitei 3 lojas. Casas Bahia para um gravador que parecia uma caneta. Lojas Americanas para uma câmera escondida que parecia um porta-retrato. E uma loja de eletrônicos para um gravador, ativado por voz que eu podia esconder na minha bolsa. Os balconistas adolescentes foram incrivelmente prestativos depois que eu expliquei que estava preocupada com abuso contra idosos. Aparentemente, eu não era a primeira avó que eles ajudavam com equipamento de vigilância. Então eu fiz algo mais. Eu liguei para Fernanda em Porto Alegre. Mãe, é quarta-feira à tarde. Está tudo bem? Querida, eu preciso que você ouça com atenção e não me interrompa. Ricardo e Patrícia estão tentando me declarar incapaz para roubar meu dinheiro. Eu tenho provas e eu tenho um plano, mas eu preciso que você finja que não sabe de nada se eles te ligarem. O silêncio se estendeu antes de Fernanda explodir. Aquele filho da mãe. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha quando ele ficava perguntando sobre sua saúde, querendo cópias dos seus registros médicos para emergências. Tem mais. O tio Heitor morreu e me deixou dinheiro. Muito dinheiro. Ricardo sabe de alguma coisa, mas não de tudo. Tio Heitor? Mãe. Quanto? O suficiente para que o planinho do Ricardo faça mais sentido agora. Eu preciso que você documente cada conversa com ele. Grave se puder. Eu estou me encontrando com advogados amanhã. Eu devo pegar um voo para aí? Não. Fique aí. Deixe eles pensarem que estão se safando. Mas, Fernanda, obrigada por acreditar em mim. Mãe, você é a pessoa mais esperta que eu conheço. Se o Ricardo acha que pode te passar a perna, ele está prestes a aprender por que você foi votada. Professora com mais chances de pegar você colando. 15 anos seguidos. Na quinta-feira de manhã, eu dirigi para São Paulo, pegando 3 rotas diferentes e voltando 2 vezes. Paranoia, talvez. Mas Ricardo tinha aparecido em horários estranhos ultimamente, só dando uma olhada. Os escritórios de advocacia Amaral, Campos em Associados, ocupavam todo o 47º andar de uma torre reluzente. O próprio Júlio Amaral me encontrou no saguão de mármore, um homem negro distinto na casa dos 60, com olhos gentis e um aperto de mão firme. Dona Lourdes, é uma honra. Seu irmão falou da senhora frequentemente nos seus últimos meses. Nós sentamos numa sala de conferência com vista para a Marginal Pinheiros, e Júlio espalhou documentos que me fizeram a cabeça girar. Heitor tinha me deixado tudo, os 250 milhões de reais em bens mistos,
sua cobertura em São Francisco, sua coleção de arte e uma carta. Eu li 3 vezes, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Lourdes, eu sei que falhei com você como irmão. Eu deixei o ódio do pai se tornar uma parede entre nós. Eu observei de longe enquanto você criava seus filhos. Perdia o Miguel, perdia o Tomé. Você merecia mais de mim. Eu não posso compensar por 40 anos de silêncio, mas eu posso garantir que você nunca mais precise se preocupar com dinheiro. Mais importante, eu incluí provisões para te proteger. O investigador particular que eu contratei notou alguns comportamentos preocupantes do Ricardo. O espólio tem salvaguardas. Ele só pode ser distribuído para você pessoalmente, em pessoa, com múltiplas formas de verificação. Nenhuma procuração pode tocar nele. Seja cuidadosa, irmãzinha. Nem todo mundo que compartilha seu sangue compartilha seu coração. Heitor. Júlio se inclinou para a frente. Seu irmão foi muito específico sobre proteções. Nós, inclusive, gravamos todas as tentativas de acessar as informações do espólio. Seu filho ligou 17 vezes usando abordagens diferentes. 17? Ele também fez com que um advogado enviasse 3 cartas diferentes, alegando representar a senhora. Nós denunciamos isso à Ordem dos Advogados do Brasil. Eu mostrei para Júlio as gravações que eu tinha feito, os documentos bancários mostrando a tentativa de monitoramento do Ricardo, as cartas médicas falsificadas. A expressão dele escureceu com cada evidência. Isso é abuso grave contra idosos, Dona Lourdes. Poderíamos prendê-lo hoje. Não, ainda não. Se eu aprendi alguma coisa ensinando adolescentes, é que às vezes você tem que deixá-los se enforcarem com a própria corda, mas eu preciso me proteger primeiro. Nós passamos 3 horas estabelecendo salvaguardas. A herança seria transferida para um fundo fiduciário que só eu poderia acessar, com Fernanda como beneficiária de backup. Júlio me conectou com uma empresa de segurança que se especializava em proteção de idosos, e eles começariam a monitorar minha casa imediatamente. Mais importante, ele me deu uma linha direta para reportar qualquer escalada. Seu irmão estaria orgulhoso de como a senhora está lidando com isso, Júlio disse quando terminamos. Ele sempre disse que a senhora era a lutadora da família. Eu dirigi para casa me sentindo mais forte do que me sentia há meses. Mas eu sabia que a parte mais difícil estava chegando. Fingir que nada tinha mudado enquanto Ricardo e Patrícia apertavam seu nó, sem saber que eu não estava mais presa dentro dele. As 2 semanas seguintes foram uma aula magna em decepção. Eu interpretei a idosa confusa perfeitamente, perdendo minhas chaves enquanto Ricardo observava, esquecendo o nome do Pedrinho uma vez, o que me matou porque eu adorava aquele menino. E deixando Patrícia me encontrar confusa no supermercado, quando eu estava, na verdade, comprando câmeras escondidas para a casa dela quando eu cuidava dele. Ricardo escalou rapidamente. Ele marcou outra consulta com o doutor Silva, dessa vez trazendo Patrícia como testemunha. O bom doutor, que eu descobri depois estar enfrentando dívidas de jogo massivas, realizou uma avaliação de capacidade que teria sido ridícula se não fosse tão irritante. Dona Lourdes, que ano é hoje? 2024. Ricardo tossiu alto. Dr. Silva fez uma anotação. E quem é o presidente? Eu respondi corretamente, mas Patrícia interrompeu. Ela disse Lula ontem. Não disse, mãe? Eu não tinha dito, mas doutor. Silva diligentemente anotou. A avaliação continuou com perguntas cada vez mais ridículas e interpretações criativas das minhas respostas. Quando eu disse que estava me sentindo cansada, isso se tornou confusão e fadiga crônicas. Quando eu mencionei sentir falta do Tomé, isso se tornou delírios persistentes sobre o cônjuge falecido. Mas a verdade sobre a arrogância é que ela torna as pessoas descuidadas. Eles não notaram a caneta no meu bolso gravando tudo, incluindo a conversa sussurrada do Dr. Silva com Ricardo sobre o pagamento pelos seus serviços. 2 dias depois, numa terça-feira, Ricardo me apresentou documentos. Mãe, a gente só está preocupado com a senhora. Isso me dá a procuração para ajudar a administrar as coisas. A senhora não vai precisar se preocupar com contas ou coisas financeiras complicadas mais.
Eu encarei os papéis. Então meu filho, o menino que eu tinha cuidado durante a pneumonia, ensinado a andar de bicicleta, consolado depois do seu primeiro desgosto. Ricardo, eu preciso pensar sobre isso. O rosto dele escureceu. Não tem nada para pensar. A senhora não é capaz de tomar essas decisões mais. Então talvez a gente devesse envolver a Fernanda. Fernanda não entende a situação como a gente. Nós estamos aqui. Nós vemos a senhora todo dia. Assina os papéis, mãe. Patrícia estava atrás dele, Pedrinho no colo, usando meu neto como um adereço. É para o seu bem, Lourdes. A gente só quer ajudar. Eu peguei a caneta, minha mão tremendo, com raiva, não confusão. Então eu a coloquei de volta. Eu preciso ir ao banheiro primeiro. No banheiro, eu mandei uma mensagem para a Fernanda. Eles estão tentando forçar procuração. Gravando tudo. Fique pronta. Quando eu voltei, eu assinei os papéis com uma mão trêmula. O sorriso do Ricardo era triunfante. Patrícia realmente sorriu com desdém. Eles não tinham ideia de que eu tinha assinado Lourdes Viana Nulo em cursivo, que parecia perto o suficiente da minha assinatura regular, mas nunca se sustentaria no tribunal, especialmente com a gravação deles me pressionando. Mas isso não é nem a pior parte. 3 dias depois, sexta-feira, Patrícia ligou dizendo que eles precisavam que eu cuidasse do Pedrinho urgentemente. Quando eu cheguei na casa deles, uma monstruosidade de mármore e mau gosto, ela estava vestida para um jantar chique. A gente vai se encontrar com o corretor de imóveis para anunciar sua casa. Não espere acordada. Minha casa. Eles já estavam vendendo minha casa. Pedrinho, o doce Pedrinho de 2 anos, veio cambaleando com seu livro favorito. Eu li histórias para ele, dei o jantar, dei um banho, tudo enquanto meu coração se partia, sabendo que seus pais estavam tentando me destruir. Depois que ele adormeceu, eu fiz o que qualquer avó preocupada faria. Eu vasculhei o escritório deles em casa e encontrei tudo. Contratos com o Lar Bela Vista, a casa de repouso mais barata e notória do estado, o tipo que é fechado por violações. Documentos imobiliários com minha assinatura falsificada. Documentos bancários mostrando que eles já tinham feito um empréstimo usando o valor da minha casa, assumindo que eles teriam a propriedade logo. E pior de tudo, uma troca de e-mails com o doutor Silva discutindo aumentar a medicação para acelerar o declínio cognitivo. Eles não estavam só tentando me roubar. Eles estavam literalmente me envenenando. Eu fotografei tudo, carreguei para 3 serviços de nuvem diferentes e enviei cópias por e-mail para Fernanda e Júlio Amaral. Então, eu encontrei outra coisa. O diário da Patrícia. A entrada de 2 meses atrás. A sogra do Ricardo está demorando uma eternidade para se deteriorar. A gente precisa daquele dinheiro agora. O empreiteiro está ameaçando colocar um gravame na casa. Talvez uma queda na escada ajudasse as coisas. Eles estavam planejando me matar. Eu coloquei tudo de volta exatamente como eu tinha encontrado. Beijei a testa adormecida do Pedrinho e esperei que eles voltassem. Eles chegaram em casa bêbados e rindo sobre sua futura riqueza. Como foi o Pedrinho? Ricardo perguntou, nem olhando para mim. Perfeito como sempre. Bom, a gente vai precisar que a senhora cuide dele na próxima quinta também. Nós temos outra reunião com amigos. O jeito que ele disse amigos me disse tudo. A audiência de interdição. Eles tinham marcado sem me contar. Naquele fim de semana, eu me encontrei com Júlio novamente, dessa vez com uma advogada criminal que ele tinha recomendado, Margarida Chen, uma mulher pequenininha com uma reputação de destruir casos de abuso contra idosos. Isso é tentativa de homicídio, Margarida disse secamente depois de revisar tudo. Só a medicação já é agressão. Nós vamos apresentar acusações na segunda-feira. Ainda não, eu disse. Quinta-feira é a audiência de interdição. Eu quero que eles mostrem suas cartas completamente. Margarida sorriu lentamente. A senhora quer dar a eles corda suficiente. Exatamente. Eu gosto da senhora, Lourdes. Ok. Aqui está o que a gente faz. O plano era elegante na sua simplicidade. Deixe eles pensarem que tinham vencido. Deixe eles apresentarem seu caso fraudulento. Então destrua eles com evidências tão esmagadoras que nenhum juiz poderia ignorar.
Segunda-feira chegou com Ricardo, ligando para me lembrar sobre uma consulta médica na quinta-feira. Eu entrei no jogo, até perguntando o que eu deveria vestir. O alívio dele era palpável pelo telefone. Na terça-feira, Fernanda pegou um voo secretamente, ficando em um hotel em São Paulo. Nós nos encontramos num café em Pinheiros, onde ninguém nos reconheceria. Mãe, eu tenho pesquisado. A família da Patrícia está falida. A empresa do pai dela faliu no ano passado. Eles estão desesperados. Isso explica a urgência. Tem mais. Eu liguei para o antigo comandante da unidade do Miguel. Lembra como o Ricardo cuidou dos benefícios de morte do Miguel, como parente mais próximo porque você estava muito abalada pela dor? Meu sangue gelou. Ele disse que tudo foi para uma instituição de caridade designada pelo Miguel. Não tinha nenhuma instituição de caridade, mãe. Ricardo ficou com todos os 2 milhões de reais. A raiva que me preencheu era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Miguel tinha morrido servindo o país dele e seu próprio irmão tinha roubado seu legado. Nós vamos destruí-lo, Fernanda disse quietamente. Pelo Miguel. Na noite de quarta-feira, eu não dormi. Eu sentei na minha cozinha, olhando para fotos de família. O primeiro dia de aula do Ricardo. Sua formatura na faculdade. Seu casamento. Quando meu filho tinha se tornado um monstro. Ou ele sempre tinha sido um, e eu tinha estado cega demais para ver? A manhã de quinta-feira amanheceu cinza e chuvosa, clima apropriado para uma traição. Ricardo me pegou, todo falsa preocupação e toques gentis. Agora, mãe, não fique nervosa, isso é só uma formalidade. O juiz vai te fazer algumas perguntas, e então a gente pode te dar a ajuda que a senhora precisa. O fórum em Campinas era antigo, todo painéis de madeira e corredores ecoando. Ricardo me guiou para uma pequena sala de conferência onde Patrícia esperava com o doutor Silva e um advogado que parecia ter recebido seu diploma de uma caixa de sucrilhos. Dona Lourdes, o advogado esbanjou simpatia. Eu sou o Bruno Teles. Eu vou estar representando os interesses do seu filho em garantir que a senhora receba os cuidados adequados. A juíza Patrícia Gomes entrou. Uma mulher na casa dos 70 com olhos afiados atrás de óculos de armação de aço. Eu a reconheci de eventos de arrecadação de fundos da biblioteca. Esta é uma audiência de interdição para Lourdes Maria Viana, idade 67. Senhor Teles, apresente seu caso. O que se seguiu foram 40 minutos de mentiras tão elaboradas que eu quase admirei o esforço. Dr. Silva testemunhou sobre meu declínio cognitivo severo. Ricardo descreveu em lágrimas me encontrar vagando pelo bairro à noite. Nunca aconteceu. Patrícia listou friamente erros financeiros que eu supostamente tinha cometido, incluindo doar R$50 mil para uma instituição de caridade obviamente fraudulenta. O recibo que ela mostrou era photoshopped. Durante tudo isso, eu sentei quietamente, ocasionalmente fazendo perguntas confusas, que fizeram Ricardo sorrir triunfantemente. Finalmente, a juíza Gomes se virou para mim. Dona Lourdes, a senhora tem algo a dizer? Eu me levantei lentamente, colocando a mão na minha bolsa. O advogado do Ricardo começou a objetar, mas a juíza o silenciou. Meritíssima, eu tenho algo para mostrar. Eu peguei meu celular e apertei o play no vídeo que eu tinha colocado na fila. A voz do Ricardo preencheu a sala. Ela já deve estar apagada agora. A dose de Stilnox que eu tenho adicionado deve derrubá-la por horas. O rosto do Ricardo ficou branco. Patrícia engasgou. O vídeo continuou com a conversa deles sobre a herança, a casa, os planos deles. Então as entradas do diário da Patrícia apareceram na tela, incluindo aquela sobre me empurrar escada abaixo. Meritíssima, eu disse, minha voz firme agora. Eu também tenho aqui declarações juramentadas da minha filha Fernanda, 3 vizinhos que testemunharam meu filho vasculhando meu correio e filmagens de segurança da minha casa mostrando Ricardo e Patrícia invadindo à noite. Margarida Chen escolheu aquele momento para entrar, junto com Fernanda e Júlio Amaral. Meritíssima, Margarida anunciou. Eu estou representando a Dona Lourdes e nós estamos apresentando acusações de emergência de abuso contra idosos, tentativa de homicídio, fraude e roubo de benefícios de morte militar.
A sala entrou em erupção. Ricardo pulou, gritando que eu estava mentindo, que eu era louca. Patrícia tentou correr, mas foi bloqueada pelo oficial de justiça que a juíza Gomes tinha silenciosamente sinalizado. Além disso, Júlio Amaral deu um passo à frente. Eu sou o testamenteiro do espólio de Heitor Viana. A dona Lourdes Maria Viana é a única beneficiária de uma herança de 250 milhões de reais, que seu filho tem tentado roubar através de fraude e força. O número pairou no ar. A boca do Ricardo abriu e fechou como a de um peixe. Dr. Silva tentou escapar, mas foi parado por um detetive que Margarida tinha providenciado para estar esperando. Dr. Silva, o senhor está preso por conspiração para cometer abuso contra idosos e apresentar relatórios médicos falsos, o detetive disse, algemando-o. O martelo da juíza Gomes desceu com força. Esta audiência de interdição está encerrada. A dona Lourdes está claramente em plena posse das suas faculdades mentais. Sênior Viana, senhora Viana, vocês dois estão presos. Oficial de justiça? Mãe! Ricardo se virou para mim, seus olhos arregalados. Mãe, por favor, eu sou seu filho. Nós somos família. Não, eu disse quietamente. Miguel era família. Fernanda é família. Você é só alguém que eu costumava conhecer. Enquanto o levavam, Patrícia cuspiu em mim. Sua velha manipuladora, você planejou isso. Na verdade, eu disse, você planejou isso. Eu só garanti que vocês fossem pegos. As consequências foram rápidas. Ricardo e Patrícia foram acusados de múltiplos crimes. A casa deles, aquela que eles tinham hipotecado baseados nos meus bens presumidos, foi para leilão. Os pais da Patrícia a deserdaram quando a história chegou aos jornais. Professora local expõe plano de assassinato dos filhos, herda milhões. Dr. Silva perdeu sua licença e cumpriu 3 anos. Bruno Teles foi cassado por violações de ética. Mas a verdade sobre vingança é que ela é vazia sem justiça. Então, eu usei o dinheiro do Heitor para estabelecer a Fundação Miguel Viana para famílias de veteranos. A primeira doação foi para renovar o Lar Bela Vista, em uma casa de repouso digna e decente de verdade, com a estipulação de que Ricardo e Patrícia nunca poderiam trabalhar em cuidados com idosos. Fernanda e Maria se mudaram de volta para Campinas com sua filha recém-adotada. Sim, eu me tornei avó de novo aos 67. Nós a chamamos de Michele, em homenagem ao Miguel. Pedrinho mora comigo agora. Ricardo e Patrícia perderam a custódia quando a tentativa de envenenamento veio à tona. Ele tem 5 anos, esperto como um chicote, e nada parecido com seus pais. Às vezes ele pergunta por que a mamãe e o papai não podem visitar. Eu digo que eles estão de castigo por serem maus com a vovó. Ele entende castigos. Eu fiquei com minha casa, claro. Pintei de amarelo como eu sempre quis. Mas Tomé disse que era ousado demais. Eu viajo agora. Vi a aurora boreal no mês passado, planejando ir para a Grécia na próxima primavera. A cobertura do Heitor em São Francisco se tornou um retiro para famílias de veteranos visitando a cidade para tratamento médico. O dinheiro não é o que importa, embora seja bom não se preocupar com contas ou deixar algo para Fernanda e Pedrinho. O que importa é que eu ainda estou aqui, ainda eu mesma, ainda livre. Sangue é mais denso que água, mas aparentemente não mais denso que dinheiro. Eles pensaram que eu era só uma velhinha indefesa, velha e burra demais para lutar. 40 anos ensinando adolescentes tinham me preparado para a manipulação. Mas nada te prepara para o momento em que seu próprio filho olha para você e não vê nada além de cifrões. Na minha idade, você deveria estar diminuindo o ritmo, confiando nos seus filhos para cuidarem de você eventualmente. Em vez disso, eu aprendi a instalar câmeras escondidas, trabalhar com advogados criminais e me proteger das próprias pessoas que deveriam ter me protegido. Algumas noites eu sento na minha varanda, aquela que Ricardo e Patrícia planejaram vender, e eu penso sobre o Heitor. Ele sabia. De alguma forma, do outro lado do país e décadas de silêncio, ele sabia que eu precisaria de proteção. O dinheiro dele me salvou, mas mais do que isso, sua previsão me deu as ferramentas para me salvar. Eu penso sobre o Miguel também.
Os benefícios de morte dele finalmente foram para onde pertenciam. Para instituições de caridade, para veteranos que ele teria escolhido. Ricardo tem que viver com aquele roubo junto com todo o resto. Laranja não é uma boa cor nele, de acordo com Fernanda, que o visitou uma vez para dizer exatamente o que ela pensava dele. Patrícia está em uma instituição feminina do outro lado do estado. Eu ouvi dizer que ela passa seu tempo escrevendo apelações que não chegam a lugar nenhum. As evidências eram esmagadoras demais, o júri revoltado demais. Abuso contra idosos, tentativa de homicídio e fraude carregam sentenças pesadas quando combinados. Às vezes as pessoas perguntam se eu os perdoo. A resposta é não. Perdão é para erros, para dor causada por descuido ou mal-entendido. O que eles fizeram foi mal calculado. Eles olharam para a mulher que lhes deu a vida, que os amou incondicionalmente, e viram um obstáculo para a riqueza. Mas eu não me demoro no ódio. Eu tenho Pedrinho para criar, Fernanda para amar, Michele para mimar. Eu tenho canastra nas quintas com amigas que me chamam de aquela durona que derrubou os próprios filhos, com admiração. Eu tenho a biblioteca onde agora financio uma ala inteira dedicada a recursos para idosos e assistência jurídica. Eu tenho minha vida, minha dignidade, minha liberdade. Eles tentaram tirar tudo isso, e em vez disso perderam tudo eles mesmos. Ontem foi dia de ação de graças de novo. Fernanda, Maria, Michele, Pedrinho e eu sentamos ao redor da minha mesa, a mesma onde Patrícia anunciou meu destino 3 anos atrás. Nós fomos dizendo pelo que éramos gratos. Pedrinho, agora com 5 anos, disse: "Eu sou grato que a vovó é corajosa", da boca dos pequenos. Eu tenho 70 agora. Meus joelhos estalam quando eu levanto. Eu preciso de óculos de leitura para tudo, e às vezes eu esqueço onde coloquei minhas chaves. De verdade dessa vez. Mas eu sou mais esperta do que nunca onde importa. Eu sei quem me ama e quem não ama. Eu sei que família não é sangue, é escolha, lealdade e respeito. Heitor sabia disso. Ele escolheu me proteger mesmo que nós não tivéssemos nos falado em 40 anos. Fernanda sabe disso. Ela escolheu acreditar em mim imediatamente, sem perguntas. Pedrinho vai crescer sabendo.